Sindicato dos Metalúrgicos apresenta TV Metal Piracicaba. É com alegria que iniciamos este programa de Natal especial aqui da TV Metal. Você vai poder assistir uma entrevista que também é uma homenagem. Já comigo, o Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, da Igreja Matriz de São José, lá da Paulista, ele que comemorou o Jubileu de Diamante e vai conversar um pouquinho sobre sua vida e também nos deixar uma importante mensagem de Natal. É isso que você vê a partir de agora, aqui na TV do Trabalhador, a TV Metal. E nesta semana de Natal, quando a gente comemora o nascimento de Jesus, a gente tem a alegria de ser recebido. A gente na TV Metal sempre recebe os convidados em nosso estúdio. Hoje não, a gente tem a alegria, o prazer e a honra de estar aqui na paróquia, na Igreja Matriz de São José, na Paulista, neste especial de Natal, e a gente quer aproveitar unir o útil ao agradável. Fazer o especial de Natal para você, sempre uma mensagem de paz, dando um exemplo. O exemplo do Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, que no último dia 8 de dezembro comemorou 60 anos, jubileu de diamante de ordenação sacerdotal. Quero agradecer muito ao senhor, Monsenhor, pela recepção, pelo desprendimento em poder receber aqui a TV que é voltada para o trabalhador, aqui na Igreja de São José, e poder contar um pouquinho para a gente essa história, dar um exemplo de vida, de dedicação às obras, à palavra e aos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Monsenhor, é um prazer ser recebido pelo Senhor aqui na paróquia. Primeiramente, eu tenho que agradecer a presença aqui do entrevistador Luiz Antônio e do técnico aí da TV Metal, né? Elvésio, pela presença, pela gentileza de vir até aqui, e agradeço, portanto, também a diretoria da TV Metal, que é dos Sindicatos Metalúrgicos de Piracicaba. Pois é, Luiz, que é o diretor, a ele também nosso agradecimento pela gentileza, pela atenção. Perfeito. E nada melhor que o exemplo. Vamos começar conversando com o Monsenhor. Ele foi ordenado no dia 8 de dezembro de 1952 na Catedral de Santo Antônio. Mas, Monsenhor, muita gente, quando a gente conversa com os padres, eu recebi um chamado, eu senti que aquele momento eu queria ser padre. Como que foi para o senhor? Que momento da vida o senhor falou, eu quero ser padre? Prezados ouvintes da TV Metal, eu nasci em Capivari, que estava dizendo que é uma terra abençoada de São João Batista, porque é uma terra de saíram muitos sacerdotes não só para Piracicaba, mas para Campinas, até padre para São Paulo e outras dioceses, né? Porque antigamente Piracicaba não era diocese, então toda Piracicaba e região pertencia à diocese de Campinas. Então eu era coroinha em Capivari, fiz minha primeira comunhão, dia 3 de janeiro de 1936, depois o vigário convidou para ser coroinha, e como coroinha da paróquia, depois entrei na Cruzada Eucarística, que havia naquele tempo, uma associação de crianças, muito comum daquele tempo, e eu sempre falo que depois que acabou a Cruzada Eucarística, acabaram também as vocações naquele tempo, né? O Cruzada Eucarística tinha um lema muito bonito que justamente incitava as crianças, os meninos, a fazer apostolado, ser missionário, fazer o bem para os outros. Um lema, reza, comunga, ser apóstolo. Que se na criança rezar, né,
se alimentar do corpo e sangue do Senhor e ser apóstolo. A gente, como é coroinha, cruzado, já era preparado para fazer bem às outras crianças, aos outros colegas, trazer criança para a igreja, criança afastada de Deus. A gente tinha esse trabalho. E com esse ambiente todo de coroinha, ajudar o padre e ser lá cruzado eucarística, fez com que a vocação fosse despertando no meu coração, né? E depois que eu terminei o primário, aquele tempo era primário, fiz uma preparação para o ginásio, né? E falei para o padre vigário que eu queria ir para o seminário, queria ser padre, contei para o meu pai. Meu pai, não, isso é coisa de criança, ser padre é coisa muito importante, precisa pensar muito nisso, né? Ele não estava de acordo não, né? Então precisa parar um pouquinho. E depois o vigário veio falar com ele que a coisa era séria mesmo, que ele estava com toda a seriedade querendo ser padre, e o padre também estava de acordo. Então ele acabou cedendo e acabou depois ficando contente. Minha mãe, por sua vez, estava alegre, contente e feliz, era muito piedosa, porque ela me acompanhava toda a minha vida. Naquele tempo o vigário lá não conseguia sacristão, eu fazia de coroinha e sacristão. De manhã cedinho, a missa era às 6 horas da manhã, porque naquele tempo a missa era em latim, era só de manhã que havia missa, não havia missa à noite. Então, tinha que pular da cama cedinho, 5h30, ia um pouquinho longe na igreja. Então, minha mãe me acompanhava até a igreja, para me abrir a igreja. Não sobe a igreja, tem que subir uma torre muito alta, subir lá em cima e tocar sino, todo dia. Fazer esse trabalho, todo dia, tocar sino, para acordar o povo cedinho. Antes do trabalho, vai na missa, depois na missa ia para o trabalho, né? O povo de Capivari era uma paróquia muito piedosa nesse sentido, muita gente ia à missa todos os dias naquele tempo. E com isso foi despertando. Quando eu terminei então o primário, que era aquele tempo havia o primário, e uma preparação para o ginásio, e que eu fui para o seminário, estava em idade mais ou menos de 13 anos de idade. Aí em Campinas estudei, naquele tempo, 3 de ginásio, aliás, 4 de ginásio e 3 de colegial. Agora ensino, agora fundamental e ensino médio, na linguagem nova dos dias de hoje. E estudando, participado da Nacional Menor de Campinas, seminário da Imaculada Conceição de Aparecida, daqui Diocese de Campinas estudei, né? Primeiro foi um prédio velho, antigo, o primeiro ano, depois o D. Francisco Campos Barreto, um santo homem, que fundou a congregação das Irmãs de Jesus Crucificado, que trabalha muito aí no dispensário dos pobres, muitos anos, né? E então em Piracicaba continuam trabalhando aí, e que também em Rio Claro e muitas dioceses do Brasil. E depois no Barreto construiu o Seminário Novo, lá em Campinas, Avenida Saudades, onde eu fiz o curso, então, de ginásio e colegial. E no último ano do colegial, era em 1945, tempo da guerra, além de estudar para se preparar para o sacerdócio, eu tive que fazer o tiro e exército ao mesmo tempo. Não escapou, monsenhor? Não escapou. Porque naquele tempo, não é... Os que estudavam para ser padre, religioso não era dispensado. Puxa. Então, 12 seminaristas lá do ensinamento tivemos que pegar, como diz, fuzil no Guatambu e outras armas, preparando-nos para a guerra contra o Japão. Eram 700 atiradores na cidade de Campinas. Entende? Foi puxado, o estudo é puxado e também o tiro de guerra, exército ao mesmo tempo, também foi puxado. Na sexta-feira, iam para o mato, pousava no mato e voltava domingo à tarde. Tinha que fazer todos os exercícios no sítio, lá no mato, né? Rastejamento e fazer bivac e tantas coisas que eles têm no passado. Já para se passaram-se quantos anos, a gente até esquece, mas tem que se preparar, tem que ser afiado no tiro, afiado nas armas, tudo, para estar preparado para a guerra.
E depois, Estados Unidos mandou a bomba atômica lá para o Japão e acabou a guerra. Aí não fomos para a guerra, fomos dispensados, né? E a turma da roça que falava, até brincando, né? Graças a Deus que os Estados Unidos mandou uma bomba atômica lá para o Japão e a guerra acabou. Então, aí depois acabamos o seminário menor, né? E depois fomos encaminhados para o seminário maior de São Paulo, onde fizemos 3 anos de filosofia, 4 de teologia, né? Depois a gente já aperfeiçoou um pouquinho, né? Complementou a filosofia do seminário e para a gente depois, na Universidade lá de Mogi das Cruzes, a gente conseguiu fazer a licenciatura em filosofia, né? O senhor escolheu o dia 8 de dezembro para a ordenação por ser devoto de Nossa Senhora. Explica um pouquinho para a gente como que foi e qual o bispo que ordenou o senhor aqui na catedral. Também por causa do bispo, do primeiro bispo de Piracicaba, Dom Ernesto de Paula, né, que fundou a base toda a Alicerce, trabalhador. Ele também, a lema dele, tudo por Maria. Ele também era devotíssimo de Nossa Senhora, o lema de bispo era de Nossa Senhora, né? E com isso veio de encontro, ele sendo devoto de Nossa Senhora, eu também, que me consagrei meu sacerdócio Nossa Senhora, e então foi escolhido essa ordenação do ser na catedral, com toda a solenidade, por esse primeiro bispo de Piracicaba, com o qual eu trabalhei depois, né? Aliás, eu trabalhei com todos os bispos de Piracicaba, né? Com o Ernesto, primeiro bispo, uns 8 anos, depois uns 22 anos com o Dom Anígio Emilílio, depois mais 22 com o Dom Eduardo, com o Dom Moacir, e meio ano com o Dom Fernando, e depois, por causa da idade, ele dispensou da paróquia, dispensou da cúria, eu fiquei chanceler da cúria, mais de 33 anos no total, né? 16 anos na cúria, né? E trabalhei também no Tribunal Eclesiástico também, muitos anos. E depois de ordenado, ele manda para ajudar a Monsenhor Rosa na catedral, né? Monsenhor, eu vou fazer um pequeno intervalo e eles vão ficar esperando. Nós vamos querer saber como foram os primeiros anos de padre já ordenado. Já o Monsenhor vai ficar aqui comigo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Tem Cindy Flash todos os sábados. É isso aí, você pode curtir os sucessos inesquecíveis dos anos 60, 70 e 80, todos os sábados na Rádio Difusora FM. É o Cindy Flash no ar, o Flash Night do Sindicato dos Metalúrgicos, através do 102,3 da sua Difusora FM. As músicas que revivem emoções, sucessos que marcaram época, alegria contagiante, promoções exclusivas, informações sobre as atividades do Sindicato dos Metalúrgicos. A apresentação: Hugo Liva e Ari Jones. Cindy Flash no ar, todos os sábados das 17 às 20 horas pela Difusora FM. Esperamos por você. Cevada Pura, a cerveja mais gostosa, elaborada com ingredientes selecionados por quem tem tradição em Piracicaba e região. Experimente o chopp Cevada Pura, naturalmente melhor. Ligue 3421-1070. Celprof, cursos profissionalizantes. Estamos com inscrições abertas para o curso de departamento pessoal. Damos também treinamento e desenvolvimento dentro da organização. Estamos também com um curso novo para crianças de 10 a 14 anos, Kids Motivacionais. E tem mais. Abertura e encerramento de empresas, serviços de aposentadoria, curso para elaboração de imposto de renda pessoa física. Vagas limitadas. Ligue 3371-3530. TV Metal Piracicaba. Apoio Cultural Faculdade Anhanguera.
Aqui o seu esforço ganha força. Voltamos aqui com a TV Metal neste especial de Natal e a gente sendo recebido pelo Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, que vem dar esse exemplo nesta época de Natal, exemplo de vida, comemorando o Jubileu de Diamante, 60 anos de ordenação sacerdotal. A comemoração aconteceu no último dia 8 de dezembro e a gente faz essa homenagem nesta semana de Natal. Primeira parte do programa, nós ficamos sabendo um pouquinho que o Monsenhor foi até atirador do Exército durante o seminário, não conseguiu escapar naquela época, era outra a legislação, era outra obrigação, os seminaristas também foram e ele pegou ainda um período de guerra. E depois terminamos o bloco, o Monsenhor sendo ordenado aqui na Igreja Catedral de Piracicaba. Os primeiros anos, Monsenhor, de padre, exercendo o sonho do senhor, como que foram? O senhor já veio para Piracicaba? Eu fui ordenado, Piracicaba, e comecei a trabalhar na catedral com o Monsenhor Rosa. Fiquei mais ou menos um mês e pouco, Mas com o vigário de Santa Bárbara estava um tanto estressado, cansado, porque Santa Bárbara era uma paróquia só, estava crescendo. Aí o bispo falou, não, então é melhor que você vai para Santa Bárbara, vai ser cooperador lá do padre, trabalhar lá em Santa Bárbara. Então ele me mandou para Santa Bárbara do Oeste. Fiquei lá quase um ano. Depois, no meio do ano, lá de Santa Bárbara, outro vigário, que é o Padre Francisco, estava mais ou menos recuperado da saúde, falou você vai para Piracicaba preparar a fundação do nosso seminário diocesano, que aconteceu lá na Vila Resende. E eu fiquei sozinho lá na paróquia, aquele paroquiano grande lá, saí cansado de lá, Foi um Deus nos acuda para dar conta do recado, Padre Novo, e não tinha casa paroquial, ultimamente eu morava no asilo, fiquei asilado no asilo de velhos lá, os velhinhos e as velhinhas não me deixavam nem dormir às vezes de noite. Então é interessante contar esse fato, tem muitas delas doentes, e a gente de madrugada, elas vinham bater na porta lá do meu quarto, pedindo a bênção para as velas, que elas não queriam morrer sem vela. Um monte de velas nas mãos, pedindo que Deus abençoasse as velas, porque elas não queriam morrer sem vela. Puxa vida! Também esse fato pitoresco da nossa vida. E depois a casa paroquial, que estava sendo construída, a primeira construção que eu precisei assumir foi a construção a continuação da casa paroquial lá de Santa Bárbara de Santa Bárbara do Oeste, que é a casa paroquial lá da paróquia central até hoje, porque naquele tempo havia só aquela paróquia, Então, primeiro quebra-cabeça com construção, comecei lá em Santa Bárbara, quando que eu estava terminando a casa paroquial, faltava pintura, disse, você vai lá também para Piracicaba, trabalhar no seminário. Então vim para Piracicaba, final de 53. Essa formação, Monsenhor, do seminário, essa responsabilidade, como o senhor disse, um padre ainda novo, foi a primeira grande missão do senhor? Sim, foi o primeiro trabalho, depois de trabalhar um pouquinho na catedral, foi a trabalhar lá em Santa Bárbara do Oeste, E a paróquia era muito grande, e o crescimento também da paróquia foi um crescimento repentino, Aquele tempo era uma paróquia só, agora tem 10, 12 paróquias lá, de Santa Bárbara do Oeste. Paróquia muito boa, piedosa, Trabalhamos bastante lá com a criançada, com a juventude, e depois vim para Piracicaba, fiquei morando no seminário, começo tinha uma disciplina no seminário, ser ministro de disciplina, de controlar a criançada na disciplina, no respeito pelo lugar, respeito pela capela, educação, E teve esse trabalho no primeiro ano, E nesse ínterim, ajudando o Monsenhor Romário, que também
estava estressado naquele tempo, na Vila Resende. Eu tive que ser samaritano lá em Santa Bárbara e o padre Romário. Então eu trabalhava no seminário e na paróquia. Assim, vários anos. Depois fiquei diretor espiritual do seminário. Depois, em 57, como o Romário estava no auge do cansaço, ele se afastou. Eu fiquei um ano cuidando da paróquia lá da Vila Resende, com vigário substituto. Fiquei um ano lá, um ano também de muito trabalho, e tenho que preparar a visita pastoral do bispo, teve que preparar uma concentração diocesana de Filhos de Maria, de toda a diocese, lá, para acolher mais de 3.000 Filhos de Maria, né, toda a diocese. E então todo esse trabalho, né, lá na vila, sempre ajudando o padre Romário. E depois eu deixei a paróquia, né, em 58, quando o bispo me nomeou reitor do seminário, que é responsável, né, lá cuidado do seminário diocesano. Nesse ínterim tinha já mais ou menos uns 60 seminaristas internos, todos internos. E quando saí do seminário, né, para vir para cá, eu já tinha 83 seminaristas, sabe, preparando para o sacerdote. Tem que dar estudo, tudo internato, estudo, comer, né? E como estava grande o número de vocações, não cabia mais no seminário. Naquele tempo já do Ernesto já tinha saído de Piracicaba, né? Aí do Ernesto, aí dá um anígio, então precisa construir outro seminário. Procurou vários lugares, no fim o dinheiro é curto, né? É mais fácil construir uma igreja, uma paróquia, do que construir um seminário, porque aqui tem festa, era duro. Aí do Ernesto tinha comprado uma chácara, onde agora é o seminário propedêutico, lá na Nova Suíça. Melhor vamos construir o seminário lá, na parte de reforma, parte antiga, e a parte dos estudos, do acolhimento dos padres professores, toda a parte de baixo, aquela parte de baixo. Então, eu, reitor do seminário, cuidava da manutenção do seminário, e o bispo me encarregou também da construção do novo seminário lá de Nova Suíça, né? Novo seminário, Nova Suíça. Então, minha correria era diário. Mais uma construção, Monsenhor. Propriamente foi a primeira. Lá, terminei a construção da Casa Paroquial de Santa Bárbara. Aí, propriamente, a primeira construção na minha vida, né? E que o bispo Dom Anísio Meli me encarregou, né? Mas não tinha o recurso necessário para começar. Depois, outra coisa que aconteceu, lá no sítio não tinha energia elétrica, andava tudo com lampião, no começo foi tudo com lampião, então não tinha energia elétrica e água, e tinha um córrego que tinha um vertente muito bom, então precisamos represar aquela água no córrego e com motor a gasolina mandar água para o prédio. Primeiro precisava para os seminaristas que ficaram na parte velha, provisoriamente, e precisava de água, né? Precisava da luz elétrica para dar início à construção do novo seminário, verdade. Então, primeiro, conseguir a eletrificação rural. Naquele tempo havia racionamento de energia elétrica. Por isso, foi uma luta terrível para a gente conseguir, né? Eu ia lá em Campinas, falar com a diretoria da Light, São Paulo. Do Ernesto, naquele tempo, ele estava em São Paulo, porque ele saiu aqui muito doente, então mais ou menos recuperou as forças, energia. Fui falar com ele, em São Paulo, era nascido de lá, conhecia muita coisa, e com a ajuda dele, falar com o diretor da Light de São Paulo também, tudo difícil. Agora temos racionamento, porque aqui às 5 horas da tarde, as fábricas fechavam, né, por racionamento. Foi outro milagre aí, porque a chácara foi do Ernesto construída sob proteção de São José, né? Que depois vim pagar o tributo de São José, sem pago de construir, acabar a construção da igreja de São José. E com isso nós conseguimos, portanto, o primeiro lugar onde a energia elétrica foi para a zona rural, foi para o seminário.
Perfeito. Por isso que a Piracicaba deve, o seminário e a diocese, a eletrificação rural de todo o município de Piracicaba. Pouca gente sabe disso. Hein? Pouca gente sabe Pouca gente uma história sabe disso. tão desafiadora como essa naquele tempo. Foi desafiadora mesmo. Eu acho que foi um milagre de São José, que era, naquele tempo era padroeiro lá da chácara que nós comprou. No começo eu andei lá para o sítio pedindo ajuda. Me ajude, levar energia elétrica para o seminário, pois vocês vão ser beneficiados. Ninguém quis me ajudar, nada. O dinheirinho que o Dom Ernesto tinha, conservado, que tinha para começar a construção, precisei gastar na eletrificação para levar a luz para lá. É um exemplo, é por isso que a gente fez questão de estar aqui nesta época do Natal, época em que a gente comemora o nascimento de Jesus e o jubileu de diamante sacerdotal do Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, um exemplo de vida se ele já fez isso antes de chegar aqui na paróquia de São José, vocês vão ver o que ele fez aqui no bairro da Paulista, já depois do intervalo. Help Insect, tecnologia, segurança e eficiência. Help Insect, respeito a você e ao meio ambiente. Olá, eu sou o Caranguinho. Hoje vocês me veem assim, veloz, mas mal sabem pelo que já passei. Há algum tempo, fui vendido por um valor bem baixinho. Meu novo dono me levou para fazer uma vistoria. Como o sistema era falho, apenas riscaram meu chassi. Isso só fez cosquinhas. Felizes, resolvemos curtir uma praia. Opa, uma blitz. Eu era roubado. Fui apreendido. Fiquei dias preso, mas meu legítimo dono me resgatou. Meses depois, fui vendido novamente. Dessa vez, fui levado a uma ECV habilitada com o novo sistema de vistoria CIS-CSV. Fiquei assustado com tantas câmeras. Imaginei quantas pessoas estariam me assistindo. Recebemos um laudo detalhado. Estava tudo ok. Hoje sou um carro saudável. Já parei em várias blitz, sem problemas. Se você comprou ou pensa em comprar um carro, leve-o direto a uma ECV. Terceira Visão em Piracicaba, Rua Olavo Bilac, 45, Bairro Verde. Fone 3402-5095. A sua festa merece o chopp mais saboroso e cremoso de Piracicaba. Cevada pura, naturalmente melhor. Ligue 3421-1070. Visite a nossa loja, Lourenço Ducati 301, Vila Resende. TV Metal Piracicaba. Apoio Cultural, Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. Voltamos neste especial de Natal com o Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, aqui direto da paróquia da Igreja Matriz de São José, aqui na Paulista, onde a gente tem a honra de poder ser recebido pelo Monsenhor, jubileu de diamante de ordenação sacerdotal, e a gente comemora nessa semana especial do Natal. A gente estava conversando com o Monsenhor no outro bloco e o desafio de formar o seminário e conseguir levar a luz, a energia elétrica para o seminário aqui de Piracicaba. O Monsenhor foi reitor também do seminário e depois agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, Monsenhor. 1º de janeiro de 1964, iniciava uma linda jornada aqui na Igreja Matriz de São José. Como que foi aquele período? Chegou aqui no bairro, 1964. De ano da Revolução, né? Tempo bravo. E aqui o ambiente, quando cheguei aqui na paróquia, o ambiente era quase de roça, de campo, né? A paróquia era muito pobre, rodeada de favelas. E tinha a grande favela lá no bairro, Morro, que tinha o pedido de risca-faca. As turmas nas horas vagas, né?
Risca-Faca, aí era rodeado de favelas, toda a baixada que tinha favelas, toda a baixada, toda aqui até, tinha favela Nossa Aparecida, favela de Jaraguá, era rodeado de favelas, só lá na Vila Cristina naquele tempo, depois de Risca-Faca passou para a Vila Cristina, de quase 3 mil favelados lá. Poxa. Só com bico de luz e uma torneira de água só, né? Uma experiência que a prefeitura antigamente fez, fazer poço artesiano, deu certo, a única torneira que havia. E o povo, por isso que o ambiente lá era meio bravo, porque um povo sofredor, sem água, sem luz, aquela coisa, tudo base de lampião, de querosene, né? Então eu cheguei dia 1º, o bispo mandou tomar posse de Dom Anísio, 1º de janeiro de 1964. Às 8 horas tomei a posse, né? Depois fez os primeiros batizados, tudo mais, e os padres que estavam aqui provisoriamente, aqui na paróquia, não prepararam nada para a minha posse, nem café, nem almoço, nem nada. Depois eu tive que ir para a Vila Resende, depois da missa dos batizados, pedi um prato de comida lá para as irmãs, né? Uma vez que trabalhei tanto, 10 anos lá na Vila Resende, foi até capelão das irmãs lá na Vila Resende, naquele tempo, né? E também capelão das dispensárias dos pobres. Naquele tempo não tinha condução, tudo era bonde, né? Vai e vem bonde, né? Então, 6 meses fiquei morando lá na vila, na casa paroquial do Monsenhor Jorge, né? 6 meses fiquei morando lá. No fim, aluguei uma casa, aí na Edgar Conceição, 2 quarteirão daqui, 2 ou mais. Fiquei 4 anos e meio pagando aluguel, né? E só depois que comecei a construir a casa paroquial, né? Que existe até hoje, casa paroquial. E nesse ano, de 64, minha vida era e vai e vem. Na vila, vai e volta. De noite, vai e vem. Aqui não tinha nada, não tinha bares. Tem um só bar aqui no bairro da Paulista, um só bar. Aqui na rua do Rosal, hoje onde a farmácia Drogal, né? De noite mandava buscar criançada, buscar sanduíche, a vida não tinha nada, tinha só pão, né? Mas depois a gente ia lá na vila, na casa paroquial, quebrava o cara com alguma coisinha lá da geladeira. E interessante que nesse ano que eu tomei posse, aconteceu um grande desastre para Piracicaba e também para a paróquia de São José. Como a queda da Comurba. Okay. Muita gente não sabe, né? Eu gostaria de até falar na rádio, não sabe. Eu que vivi aquela catástrofe, mais do que ninguém. Eu que, como vigário aqui da paróquia, eu tive que sentir a dor, as lágrimas da maioria das famílias cujos esposos lá morreram, daqui da paróquia São José. Trabalhavam lá, moravam aqui na região? 52 mais ou menos que morreram, 47 aqui, tudo da paróquia. Todos eram da paróquia. Um caos. Um caos. Primeiro, começo de mês, 6 de novembro. Não tinham recebido o salário, os coitados. Mas muitos deles eram nortistas, tinham ligação com os parentes lá do norte, né? Então foi um choro e lamentação, né? Foi uma coisa muito triste, por causa disso que eu vim chorar, pedir ajuda, socorro. Na minha pobreza, eu tenho o que pôde, precisou fazer campanha, procurar aqui e colar, coisa para alimentar esse povo, né? Esse povo pobre, trabalhador, né? Inclusive o responsável pela construção, o senhor, parece que era o Vídeo Magri, também morreu embaixo, estava embaixo. O responsável pela construção do Magri era aqui da paróquia também. Ele morava na rua MMDC aí, né? Monsenhor, um caso dramático como esse, logo que o senhor chega nos primeiros anos, esse fato contribuiu muito para a sua liderança aqui na paróquia, essa empatia inegável que o povo tem com o senhor. Foi aí que nasceu a liderança do senhor sair na frente, vamos proteger essas famílias, vamos buscar ajuda para essas famílias, vamos fazer campanha. Aí nasceu essa empatia, Monsenhor? Também ajudou bastante, porque muita gente nem era um católico, nem nada, a gente tem que ajudar todo mundo, tem que pedir socorro, com um bom tempo nessa luta, né? Tanto é que eles vinham aqui, quase que iam carregar a gente, eu tinha que ir lá,
muitos dias eu fui lá, ele pediu para dar bênção para aparecer o corpo do marido. O filho pediu para aparecer o corpo do pai, que não aparecia, que estava tudo esmagado por lá. Se não me engano, me consta, parece que só não conseguiam achar um corpo lá. O corpo de um deles não foi achado, acho que isso moeu tudo lá por meio, né? Depois, é uma situação triste, né? O mau cheiro, poeira, até marca vermelha. Naquele tempo usava batina preta, né? A gente fala sempre que a paróquia aqui é zona rural, a gente saía sempre vestido de padre e voltava de frade, tudo marrom, por causa da poeira. E lá a poeira terra vermelha, né? E a povo ficando desesperado, que não parecia o corpo do... não sei quantos dias dessa vai, tem que ir lá pedir um socorro, e vai, vem, tudo. Foi uma coisa muito triste para a paróquia, para o bairro e para Piracicaba também, essa situação, a queda do Comurba naquele tempo, para a gente, o primeiro ano de padre aqui da paróquia. Né? E o crescimento, Monsenhor? Aos poucos constrói a casa paroquial, aos poucos o senhor consegue estruturar a paróquia? Primeira coisa, aqui a igreja estava coberta, só. Tudo à vista, tijolo à vista, tudo, buraco dos andaimes, tudo, à vista só, estava coberta só. Tem algum problema da estrutura, então não pode dar continuidade. Eu apenas, aqui na igreja, eu preparei a capela do Santíssimo lá, bonito, reboquei por dentro, pintei tudo direitinho, e também uma sacristia, onde eu tinha que guardar as coisas, porque todo dia eu tinha que carregar, né? As coisas, não podia, porque a porta era de madeira, cadeado, não tinha segurança nenhuma, porque quando dava tempestade com vento, arrancava a porta e arrancava até o telhado, a telha, jogava a telha para cima, mas o São José protegeu, que caiu muitas telhas por fora, não atingiu nenhum, né? Várias vezes abriu a porta e o vento subia, jogava, porque não tinha telha. E essas telhas que caíram por fora, vindo na rua, não tinha nenhuma criança, nenhum adulto, nem nada, né? Foi até uma graça especial nesse sentido. Então eu fiz a sacristia aqui no canto, essa sacristia, essa parte aqui construí, que não havia, que é um beco, né? E construí esse daí. Depois, para arrumar recursos para a construção da igreja, outras coisas, e para casa, que naquele tempo não tinha. A primeira arrumação que eu fiz aqui foi essa, e depois fiz o centro CESAC, né? O centro pastoral. Lá que eu construí primeiro um salão paroquial para festa beneficente para isso, né? Festa beneficente. A primeira construção foi lá. Perfeito. Com a ajuda de muita gente pobre, gente da vila, gente lá, naquele tempo tinha lá aquela construção que existe até hoje, que é na saída lá da Vila Resende, não sei, aquela construção que era também do Didini. Do oratório? Não, do Didini, que tinha, eu não lembro mais agora, me esqueço, que tem agora lá na saída, na Cruz Caiada, lá que tem aquele prédio lá, que era uma construção que havia aqui, mas no centro da Vila Resende. Eles me ajudaram um pouquinho na construção, no telhado e outras coisas mais, para fazer o salão, para construir o centro paroquial da paróquia, né? Para fazer as festas beneficentes, né? Porque antes tinha um salão só de eucalipto, tudo podre, né? Iam derrubar tudo, que estava tudo podre, os eucaliptos, para perigo de cair por cima do povo nas festas, né? A última coisa que eu caí foi a casa paroquial, né? Que eu fiz depois também. Casa paroquial, depois ataquei a igreja, mas foi difícil terminar a igreja, por causa, subiram com a igreja de uma espessura de 3 tijolos e em cima levantaram com tijolo só em cima, né? Tijolo só. Então, ficamos lá com o engenheiro, ninguém resolvia nem de jeito aquilo, né? E que no forno não pode pôr de madeira, que é pesado, laje pré não pode pôr, nada. Aí partimos para gesso. Gesso, que naquele tempo era
A casa só usava para casa de fazendeiro de rico. Naquele tempo era peso de ouro ou gesso. Ninguém fazia essas coisas, nem em Piracicaba, nem em Campinas, forro, nada. Precisei pegar 2 irmãos espanhóis de São Paulo, quando eu resolvi para fazer, aí resolvemos fazer de gesso, para ver se suportaria as paredes finas, de um tijolo só em cima, suportaria o gesso. É isso que eu fiz. Acho que São José está segurando tudo por lá em cima. São José está dando um jeito de segurar as coisas lá por cima. Aí começamos os gessos. Esses 2 irmãos coitados trabalhavam aí no cantinho da igreja, fazendo todas aquelas placas, todo o forro da igreja, a parte central do presbitério, tudo. Todas essas placas ele fez tudo aí, desenhava com lápis, eram artistas, né? Mas muito bom, me ajudaram bastante. Quando tinha dinheiro para pagar o teto do mês, eles pagavam metade e ficava pouco. E assim, terminamos devagarinho. A igreja não foi terminando às pressas, foi devagarinho. Veio 4, 5 anos depois, aos pouquinhos, para terminar. E nesse ínterim, né? A paróquia crescendo, porque naquele tempo a nossa paróquia era uma mini diocese de mais de 20 e tantas capelas no sítio, e até em Embi, lá em cima, 20 e tantas capelas, né, que a gente não dava conta sozinho, e também que tinha os frades que nos ajudavam a gente, que tinha muitos frades aqui nas capelas rurais. Aí parti para as missões dos redentoristas, as missões de padres estigmatinos, de ajudar a evangelizar, formar o nosso povo da roça, do campo, né, que me ajudaram bastante nesse sentido, né? E assim foi indo. E depois, onde que construiu o salão paroquial, construiu o CESAC, né? É isso que nós vamos falar já já. Vou fazer um intervalo, nós vamos mostrar, Monsenhor vai explicar uma grande obra, a fundação do CESAC aqui do bairro Paulista, que nasceu para ajudar o bairro e hoje se estende por toda Piracicaba. A gente volta já já. CELPROF, cursos profissionalizantes. Estamos com inscrições abertas para o curso de departamento pessoal. Damos também treinamento e desenvolvimento dentro da organização. Estamos também com um curso novo para crianças de 10 a 14 anos, Kids Motivacionais. E tem mais. Abertura e encerramento de empresas, serviços de aposentadoria, curso para elaboração de imposto de renda pessoa física. Vagas limitadas. Ligue 3371-3530. Help Insect. Tecnologia, segurança e eficiência. Help Insect, respeito a você e ao meio ambiente. TV Metal Piracicaba, apoio cultural, Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força. E começamos agora o quarto e último bloco dessa entrevista sensacional com o Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, que completou no último dia 8 de dezembro 60 anos de ordenação sacerdotal. A gente está falando um pouco do trabalho, maravilhoso trabalho do sacerdote, do Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, e eu interrompi o Monsenhor quando ele ia começar a contar a fundação do CESAC e também depois da creche do CESAC. Monsenhor, é uma sensibilidade, o senhor no bairro, naquela época, entendendo a necessidade do povo e funda o CESAC. Como é que foi isso, essa ideia e depois a creche? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Então, justamente por causa da circunstância, era um clima de pobreza, dos favelados, clima de sítio, né? Interessante contar que naquele tempo não tinha asfalto, não tinha nada, e ao redor da igreja a terra é muito vermelha, boa, crescia muito capim. E subia da barroca lá da Baixada, subia vacas,
cabrito, cabra, tudo para comer. Não precisava nem podar os capim, que a vaca e os cabritos podavam tudo, né? Era assim, de pobreza. Então a gente viu que tinha muita pobreza, né? Aqui no bairro, né? Muita miséria, e a gente ia cuidar da igreja, antes de cuidar da igreja. Primeiro eu fundei o SESAC, a fundação oficial foi dia 29 de maio de 1967, 3 anos depois que eu estava aqui na paróquia, né? Então eu comecei a dar curso lá, até comecei com datilografia, não tinha ninguém para dar aula, no primeiro tempo eu que me dei aula para a turma. Começou com essa visão da importância dos cursos. A gente está falando de curso de qualificação hoje. Em 1967 o senhor já entendia a necessidade de ensinar a profissão. Então eu comecei a dar aula, depois eu uma senhora deficiente, tinha um braço só, ela sabia bem, falou, o senhor vai trabalhar aqui, ensinar os outros datilografia. Então tem aqui na cidade inteira nós damos aula, porque é uma cobrança simbólica, então muitos pobres vêm até da cidade estudar aqui. Não sei quantos mil alunos nós formamos naquele tempo, ia no banco, nos escritórios, então eu aprendi, recebi o diploma que te dava um certificado solenemente para todo mundo no fim do ano, né? Agora, computação, depois parti para a computação com 250 alunos também, tanto inferior quanto o superior, né? Computação, os dois. Então fundamos o SESAC, um curso, bordados, datilografia, pintura e outras coisas mais. Naquele tempo ele dava bolsa também para as famílias, todo mês. A gente dava também bolsa, né? Como diz hoje em dia, cesta básica para os pobres, tudo registrado direitinho, né? Cestas básicas. Depois eu pensei que com dó do dispensário dos pobres, porque as irmãs missionárias atendiam 200 famílias. Muitas das famílias aqui do bairro, porque iam lá. Então eu tirei, né, umas 50, 60 lá, do dispensário, passaram todos para o SESAC atender essas famílias todas, né? E lá teve também condições de aumentar para Piracicaba, né? Não há dúvida. Depois outras entidades foram crescendo que repartiu pão, né? Tempo de Dom Ernesto ainda aqui, Pão de Santo Antônio e outras coisas mais. Então, esses cursos todos que faziam aí. Mas não só cursos nós dávamos, mas também, naquele tempo, Dom Anísio tinha fundado a Faculdade de Serviço Social, Faculdade Católica. Agora, depois Dom Eduardo passou para a Faculdade Imaculada da Conceição, que cuida dessa faculdade. Então, Dom Anísio tinha fundado essa faculdade, veio ajudar também o trabalho aqui do SESAC, né? Muitos dos alunos da faculdade faziam estágio aqui. Olha só. Para a gente depois dar um atestado que eles podiam receber o curso, porque fizeram trabalho de acordo, fizeram plano de trabalho, aquela coisa toda, como era exigido pela faculdade. Então tem muitos alunos, muitos assistentes sociais por aí, que fizeram estágio aí no SESAC, né? Todo mês faziam. Trabalhamos com um grupo de crianças lá da Vila Cristina, né? Daquele tempo bravo, crianças bravas, faziam um tropé danado. Assistente social que eu tinha, mas entendia que vinha chorando de medo deles, que queriam apedrejar assistente. Era muito violento, tinha que correr lá para acudir a coisa, nós pega na criançada, tudo lá. Precisei bancar o durão no comecinho, porque senão não respeitava nem o padre nem o assistente social, né? E com isso, depois um governo estadual também tem um PRIMEC, um plano de integração da criança à família. Eu entrei também nesse plano do estadual, implantei esse plano aí no SESAC. Aí foi buscar alunos das faculdades da cidade, da Escola Agrícola, Unimep, tudo quanto é faculdade que tinha aí na cidade, para fazer estágio aqui. Alunos, né? Alunos que estavam, por exemplo, moças que trabalharam na Escola Agrícola, para ensinar a criançada a fazer horta comunitária, né? Grupos de futebol, de esporte,
né? Esses que fazem curso de educação física, eles têm que fazer grupos de futebol, grupo de esporte, de ginástica, vários grupos. Nós fomos grupo para entregar a criançada um no outro. Esse plano do governo estadual começou com Paulo Egídio, o melhor plano até hoje que deve implantar novamente. Eu tinha 600 crianças nesse plano, 600 crianças. Poxa. Entre aqui daqui, depois algumas capelas eu implantei também lá do Jupiá, tinha grupo, aqui do São Jorge tinha grupo, né? E com esse grupo, o governo patrocinado pelo governo, não tudo, mas em parte ajudava bem, né? Tinha uma assistente especial só para esse plano, implantação do plano, tinha uma assistente para o CESOG e plano para o Plimec. Esse grupo, apenas que acabou, os governos acabaram, porque achavam que era muito caro, mas é o melhor plano de integração da criança para o futuro. Monsenhor, passado todo esse desafio da implantação, da busca de programas para solidificar o CESAC, como que o senhor vê hoje? É sucesso? O CESAC está cada vez melhor? A creche é um exemplo? A creche é digna, creche de primeiro mundo, mantida aqui na paróquia São José. Certo. E depois outras coisas, a paróquia foi crescendo, para terminar, precisei preparar a construção das paróquias, né? Aqui chegamos a ter quase 50 mil habitantes com o crescimento. De 8, 10 mil que começou a paróquia, chegou quase 50 mil. Então, a primeira paróquia saiu aqui pobre, na pobreza, né, de quase favelado, lá em Itapuã. Primeira paróquia, não pude preparar bem a paróquia, mas precisei comprar uma casa para os padres lá que iam chegar. Depois construí a igreja do Menino Jesus de Praga, a igreja, o salão e a casa paroquial também construí para o padre. E construí depois lá em Jupiá também a igreja, também o salão, a casa paroquial também lá né? E aqui não encontrei nada, mas para os padres que aqui chegaram, eu preparei tudo. O prato está pronto para eles, para facilitar o seu trabalho apostólico e missionário. E a última coisa foi o centro aqui, o centro pastoral que a gente construiu, aqui esse prédio aqui, porque lá no CESAC não podia fazer tanto curso, então precisei construir o centro pastoral para pastoral da diocese, né? Da família, da juventude, né? Para catequese e outras coisas mais. Monsenhor, muitos padres saíram aqui da paróquia. Dá para falar que o exemplo do senhor frutificou também na formação de novos sacerdotes? Eu sempre fui reitor de seminário, cuidei da pastoral vocacional naquele tempo também, toda a diocese. Eu sempre quis ter essa vontade de trabalhar na promoção das vocações sacerdotais e religiosas, né? E sempre pensava, quem sabe faço padre melhor do que a gente, né? Padre melhor do que a gente. E sempre rezo, toda a missa, minha vida, sempre na missa eu rezo pelas vocações. Perfeito. Sempre, depois eu cuidava da cruzada, era diretor diocesano da cruzada Eucarística da diocese e também implantei que dentro da cruzada Eucarística da diocese, também todo mês levava a criançada na catedral para casar pelas vocações, né? E aqui mais ou menos uma dúzia de padres saíram. Padres, algumas religiosas também, vocações religiosas, e uns 12 padres mais ou menos saíram daqui, né? Bom, senhor, a gente está acabando o tempo. Eu só queria, antes de pedir a mensagem de Natal do senhor, por favor, se um garoto vem para o Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani e pergunta: o que eu preciso ter para ser padre? O que o senhor fala? Primeira coisa é vontade, né? Você quer ou não quer? De verdade, você sabe o que é ser padre, sabe o que o padre faz, sabe o trabalho do padre, que às vezes é um pouquinho sacrificado, um pouquinho pesado. Tem que saber tudo isso, porque no seminário vai orientando a criança, vai para isso. Tem os padres, formadores, que vão orientando a criança, vão descobrindo se esse menino, esse jovem, tem vocação ou não. Porque agora a diocese tem o curso propedêutico. No meu tempo eu pegava crianças, okay. Acabava o primário, podia entrar no seminário, desde criança, né? Ter 12, 13 anos. Agora é aceita como menino depois do colegial. E antes de ser aceito para o seminário, ele tem que ficar 1 ano de experiência
né, no seminário, para ver se realmente esses jovens agora, que já terminaram o colegial, têm realmente aptidões e qualidades para depois encaminhar para o seminário maior da Diocese, que é Dom Fernando Costil, lá em Campinas. Tem um prédio grande para a filosofia, outro prédio grande para a teologia, entendeu? Agora está definitivo, porque antes era porque eu disperso. Filosofia em Santa Bárbara, teologia em Campinas, e assim, todos os estudos na PUC, Universidade Católica da Diocese de Campinas, na verdade. Quero pedir a sua mensagem, Monsenhor, por favor. A gente encerra esse especial de Natal desejando, nós da TV Metal, um Feliz Natal, mas a mensagem oficial do Monsenhor Luiz Gonzaga Juliani. E quero desejar, né, em primeiro lugar, voto um Feliz Natal, aqueles que me proporcionaram esse encontro, essa audiência com a TV Metal, né? E estou aqui presente com um grande sacrifício dele, um trabalho também muito cansativo, mas também de muita responsabilidade. Quero aproveitar para dizer a todos os prezados irmãos e ouvintes, os votos de um feliz e santo Natal. Natal quer dizer nascimento. Natal é celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar o grande amor de Deus Pai por todos nós, por toda a humanidade. Uma vez que Deus Pai lá do céu, vendo que toda a humanidade estava no pecado, né? Longe de Deus, Deus Pai enviou seu próprio Filho Jesus, Filho de Deus, ao mundo para salvar essa humanidade pecadora que somos todos nós. Então, é preciso que nós sejamos agradecidos a esse Deus de amor, esse Deus que nos amou tanto, como disse São João, e deu seu Filho único à morte por causa de cada um de nós. E para que o Natal acontecesse, houve também o mistério da encarnação de um Deus que toma carne no seio de Maria pela obra e ação do Espírito Santo. Portanto, devemos a Nossa Senhora, né, o Natal. Devemos a Nossa Senhora a redenção do mundo. Devemos a Nossa Senhora também a redenção de toda a humanidade pecadora. Que todos, portanto, vivem realmente esse tempo santo do Advento e preparação para o Natal, na vida de oração, participando da novena de Natal em família, né? Para que assim o Natal seja realmente de alegria e todos nós possamos desejar uns aos outros Feliz Natal. Porque se eu não tenho felicidade no meu coração, se eu não tenho Deus no meu coração, como vou desejar felicidade ao meu irmão, ao meu próximo, se eu não tenho essa felicidade, se eu não tenho Jesus no coração? Primeiramente, queremos ter Jesus no coração, Deus no coração, para depois transbordar esse amor para com os irmãos e irmãs que nos rodeiam, com os quais estarei presentes na minha vida, na vida das pessoas, né? Um feliz e abençoado e santo Natal. Então vamos pedir a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Salvador, pela ação do Espírito Santo, pela intercessão de Maria Santíssima e de São José, o padroeiro aqui da paróquia. Por intercessão de Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, pesados irmãos e doentes, e todos que aqui estão participando desse encontro, dessa audiência, e para todas as famílias, que todos tenham muita paz, saúde, alegria. Amém. Que lindo exemplo do Monsenhor Luiz Gonzaga Juliani, e fica a mensagem do nosso Natal para você, essa mensagem de como é possível ter uma vida inteira fazendo bem. Parabéns, Monsenhor, parabéns a todos da paróquia São José, que sempre nos recebem tão bem, com muita gratidão e com muito carinho. Valeu! Forte abraço a todos vocês, inclusive ao Padre Marcelo Salles também, que comanda com maestria a paróquia lá da Paulista. A gente deixa uma mensagem para você, em nome da diretoria do sindicato, do presidente José Luiz Ribeiro e de toda a nossa equipe da TV Metal,
um Natal cheio de amor, de alegria e paz, que o menino Jesus traga muitas bênçãos na sua casa. Esse é o nosso desejo para você e para a sua família que sempre nos acompanha aqui na TV do Trabalhador. TV Metal, que a partir da próxima edição começa a retrospectiva 2012. Acompanhe tudo o que há de melhor no Sindicato dos Metalúrgicos, as ações de luta, os grandes eventos, as participações da diretoria aqui na TV do Trabalhador. Forte abraço, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima, tchau! TV Metal Piracicaba. Apoio Cultural Faculdade Anhanguera. Aqui o seu esforço ganha força.